Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia e hoje a gente vai falar de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócio e inteligência artificial. É um tema que cada vez mais fica presente no nosso dia a dia e eu trouxe algo especial de inteligência artificial, ela aplicada a pessoas. Ou seja, como é que a gente vai gerir pessoas por meio de inteligência artificial? E quando a gente fala de pessoas, obviamente no âmbito empresarial, a gente fala de RH. O antigo DP, que já é RH, cultura e gente e gestão, cujos nomes estão cada vez mais próximos daquilo que as pessoas pensam de humanização. Ao mesmo tempo que tem uma humanização cada vez mais presente, a inteligência artificial generativa faz cada vez mais parte do dia a dia desses profissionais. E aí eu falo assim, como é que a gente consegue fazer com que todos esses setores que eu citei agora, o ambiente empresarial, consiga ter maior qualidade em gente, em humanização, com a ajuda da tecnologia? Olha que, de repente, eventual paradoxo, mas que a gente vai buscar resolver aqui com a Dani Andrade, que é fundadora da Aya Labs, que é uma empresa que usa agentes e assistentes inteligentes para trabalhar com recursos humanos, certo? Perfeito. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar vir aqui no Varejista conversar de um assunto que vai ter polêmica hoje aqui, né? Você viu que eu já fiz uma introdução com polêmica. Então, primeiro de tudo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem. Primeiro de tudo uma pergunta mais conceitual antes da gente falar especificamente do trabalho que você desenvolve. E eu te achei lá no LinkedIn e é por isso que eu te trouxe para cá, porque eu achei muito interessante. Quando a gente fala de humanização, e eu aqui falei um pouco de RH, DP sempre foi, né? Passa no DP, né? Departamento Pessoal. O RH depois surgiu com mais força e ainda tem. Agora tem gente em gestão, cultura e gestão, cultura e processos, gente, gestão e... Nossa, os nomes são mais variados. Mas a busca mesmo é por humanização. Como é que a gente fala de humanização numa época em que a inteligência artificial está cada vez mais presente por meio, claro, da tecnologia? E olha, e essa pergunta é super inteligente, porque talvez ela esteja associada à nossa maior barreira de entrada, né? E não tem como falar de tecnologia e uma tecnologia associada ao ser humano sem falar de medo, né? Eu acho que quando a gente busca instalar uma nova tecnologia numa companhia, a gente sempre olha para o lado operacional, para o lado da repetição, para o lado de aliviar uma esteira para trazer eficiência. E agora a gente está diante de uma tecnologia que se propõe a te ajudar naquilo que você era simplesmente o astro, que é pensar, que é gerir novos resultados através de uma colaboração entre você e uma máquina, que por vezes, né, acho que talvez sempre, tem uma memória mais expandida porque a gente não tem uma HD. Né? E essa relação do ser humano trabalhar com a sua capacidade de relacionamento, memória e, acima de tudo, o que ele conseguiu explorar nesse contexto para gerar inteligência, agora ele tem uma grande fortaleza, que é ter uma inteligência artificial ajudando ele nesse contexto. Mas aí quando a gente pensa nesse processo de humanização, entende perfeitamente esse medo. Muita gente fala de uma eventual substituição do ser humano, acho que isso já ficou até, vamos chamar assim, fácil de entender que o ser humano precisa operar a inteligência artificial. Mas claro, algumas funções vão ser substituídas. E você que está diretamente relacionada à gestão de recursos humanos, vamos colocar assim, que tipo de função vai ser substituída, como a inteligência artificial vai substituir e que ser humano que vai restar nessa conta? Legal. A gente sempre olha essa dinâmica em 3 níveis. Tá. Então, o primeiro nível é a substituição daquilo que a gente fala que é o seu atendimento repetitivo. Que antes até você tinha ali o contexto dos chatbots que apareceram ali um pouquinho na década, nos anos 2000, diria. Só que agora ele não opera basicamente numa árvore decisória. Porque antes ainda você falava, mas ele não atende tudo que eu preciso, né? Eu preciso, em algum momento eu aperto ali, né? Você quer ser atendido por um humano, né? Você quer ser atendido por um atendente. Agora você vê uma alta capacidade de resolução de problemas de necessidade dentro da máquina, porque ela é na maioria, ou pelo menos nas novas implementações, uma inteligência artificial generativa, onde ela consegue acomodar ali, se ela com conhecimento bem trabalhado, se ela foi ensinada, diria, né, muito bem, ela consegue lidar com a sua necessidade humana de um atendimento personalizado. Então esse é o primeiro degrau. Quando a gente fala, poxa, eu vou trocar o que na minha companhia? Começa
olhando a sua massa de gente, né, que aí falando de um pouquinho de recursos humanos, né, o que um diretor de RH tem na mão é o quê? É a sua massa salarial. Tá. Então ele olha ali e fala assim, poxa, quais posições existe um atendimento, seja para um colaborador ou para uma experiência do cliente? Tá. Então assim, é o primeiro degrau. O segundo, a gente está falando aqui dos agentes. Os agentes, eles trabalham mais especificamente coordenando os seus sistemas operacionais. Então, você vai otimizar uma atividade repetitiva, mais associado a um padrão. Então, ele vai conversar com o seu CRM, ele vai conversar com o seu ERP, ele vai conversar com qualquer sistema de RH, um legado, que você tenha alguém ali registrando, operando. Mas quando você fala um padrão, é padrão de quê? A emissão de nota é uma área que opera um agendamento de férias, são essas áreas que muitas vezes operam a mesma atividade, mas ainda operam sistemas. E aí você coloca uma IA para operar um sistema que era um indivíduo que operava antes. Tá, mas eu entendi o que você falou, mas onde eu tô querendo chegar assim, quando você fala de padrão, você tá falando de padrão quase que, por favor, aqui a palavra entre aspas, tá, gente? Por favor, vamos lá, quase que industrializado de uma função. O que eu quero dizer? Quando você fala de apontamento de férias, e por favor, eu estou pegando isso como exemplo, você fala do apontamento técnico de uma data. Mas, por exemplo, a tomada de decisão para uma férias, por exemplo, acontecer, ela não acontece por uma máquina. Então, Perfeito. Eu quero dizer o seguinte, então tá, a Dani vai sair em férias quando? A máquina diz, ela tem de tal período a tal período. Então, existe uma aprovação de um ser humano que aconteceu ali, que imputou, e a partir daí, o lançamento técnico acontece. Eu fiz a leitura certa. E olha que interessante que você falou, que é exatamente, o agente ele é muito específico. Ele está atuando ali numa atividade. Muitas vezes você precisa de um departamento de agentes. Só que ele faz o degrau para quem? Para o assistente. O assistente na inteligência artificial é que ele olha, que ele está ali do seu lado, e ele fala assim, ó, Rodrigo, 30% do seu time vai vencer férias daqui 60 dias. Vamos montar um plano, um dimensionamento de atividades, de redistribuição, e ele ali contém as suas informações de inteligentes. É ele que vai cruzar as suas informações de vendas, olha, não é o melhor momento para sair de férias, se antecipe, ou é o melhor momento porque é um vale do varejo, diria, né? Vamos tirar todo mundo de férias antes do Natal, porque no Natal eu tenho que estar com 100% do meu time aqui. Então, mas ele dá esses avisos técnico-operacionais, que é o que eu estava anotando aqui para te perguntar. Mas a tomada de decisão segue do ser humano? Ou não? Ele influencia. Eu diria para você, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo. Tá. Eu tenho uma IA, a minha IA é a IA que está projetada ali com todos os atendimentos dos meus clientes, com os meus prospects, né, a minha rede social e tal. E eu estava ali numa conversa com uma implementação. E tinha um executivo do outro lado. E a gente estava ali numa troca e ela com todo o meu histórico. Em determinado momento, ela sugeriu ali embaixo que a conversa não estava mais sobre um âmbito técnico, e eu ainda não amo, porque a minha origem é técnica. Ela falou assim, olha, existem elementos emocionais que impedem ele de avançar nessa aceitação, dessa implementação. Então assim, ela não tomou uma decisão para mim, mas ela me alertou de algo que eu não tinha percebido, quanto relação de comunicação. Quando você fala assim, esse texto para o café, vamos pegar esse exemplo que você citou. Ela te avisa, pô, olha, um prazo, alguma coisa está acontecendo, você fala, caramba, preciso ir lá conversar com o meu cliente, entendi. Quando você vai conversar com o seu cliente, se você chega para sua agente e fala assim, ó, a situação é essa, preciso de um argumento para falar com o meu cliente. Ele não vai te dar boas ideias? Toda hora. Perfeito. Não, tá perfeito. Mas o que você está dizendo é que a hora de chegar lá sempre vai ser do ser humano. Sim. E se ele não for um ser humano preparado, não vai acontecer. Ele usa a inteligência artificial como uma assistência. Sim. É isso que você falou? Sim. Aí a minha pergunta é, será que o ser humano não está se ancorando muito nessa assistência e está diminuindo a sua capacidade? Eu acho que é aí que entra o nosso papel quanto desenvolvedores de pessoas e como companhias. Pela primeira vez que começou a aparecer em pesquisa, isso não apareceu nos últimos 15 anos, que os indivíduos dentro das empresas, eles queriam ter a decisão de desenvolvimento, digamos que autonomia. Né? Olha, eu quero fazer meu PDI, eu quero cruzar as minhas necessidades versus os meus interesses e quero participar dessa minha jornada de aprendizagem. Nos últimos 2 anos começou a aparecer, poxa, a empresa não pode me falar para onde ela vai?
Ela não pode me falar o que eu tenho que aprender? Por quê? Começou a gerar uma insegurança para essa pessoa que está ali no dia a dia do trabalho. Falou assim, pô, é tanta tecnologia, são tantas coisas acontecendo, será que eu acompanho? Então, eu acho que o indivíduo no primeiro passo, eu acho que ele pode se sentir dependente, e aconteceu uma conversa dessa até num conselho nosso. A gente estava implementando em um cliente e a conselheira ouviu, eu já conheci ela de outros conselhos. E ela falou assim, você sabe, a minha preocupação é a extrema dependência de um líder inicial com uma ferramenta dessa, e a gente desliga esse indivíduo aqui, ele vai para outra empresa. Mas vamos dar alguns passos anteriores ao líder. Para ele chegar na liderança, ele passou por um processo de formação. Sim. Nesse processo de formação, o que eu tenho visto muitos profissionais ancorados na inteligência artificial e se desenvolvendo menos. E aí ele não chega preparado para uma liderança. Então, onde eu estou querendo chegar, que eu tenho notado, e de maneira empírica, é o Rodrigo notando. Isso aqui não é uma pesquisa que saiu. Então, deixando claro para todo mundo que está ouvindo a gente, estou dizendo do Rodrigo notando isso no mercado de trabalho, e estou trazendo aqui para a nossa discussão isso, para o nosso diálogo. O que eu quero dizer é, eu pego, por exemplo, tenho 2 filhos adolescentes. Tá. E eu vejo eles ancorados, muitas vezes, nas suas atividades escolares, por exemplo, na inteligência artificial. Eu acho interessante, incentivo, vou ao lado para ver o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo vejo que se não tivesse a inteligência artificial, ele precisaria outras habilidades cognitivas para ir atrás de determinadas informações para fazer uma tarefa, por exemplo, e a inteligência o ajuda. No meu caso, como eu incentivo muito, tenho uma perspectiva pessoal de incentivo a isso, talvez, e é muito talvez, eu consiga retirá-los um pouco disso. Mas quem não fica em cima e não tem isso como um mote de trabalho, como é o meu caso, talvez deixe o filho ali, usando a inteligência artificial. Quando ele sai do ensino fundamental e médio e chega numa universidade também fazendo isso, sai de uma universidade ou ainda durante a universidade vai para o mercado de trabalho, como é que fica? Aí alguém vai falar assim, Rodrigo, mas ele vai usar a inteligência artificial no trabalho também. Vai. Mas e aí a liderança dele quando ele precisar tomar esse café com as pessoas e não tem uma IA com ele ali? Né? Eu acho que esse efeito a gente vai estudar daqui a um tempo. E eu vou ser muito sincera com você, hoje em dia a gente já consegue levantar alguns comitês de performance pós-IA. Né? Existem até algumas matérias minhas sobre o tema. Mas sobre o que você trouxe é interessante, porque hoje, no estágio que está a inteligência artificial, ela ainda pede que você saiba elaborar boas perguntas. E que na maioria das vezes você consiga criticar as respostas, porque ela pode alienar e trazer inverdade. E se você não tem massa crítica para falar, poxa, eu de fato eu fiz uma pesquisa aqui com ela, eu quis descer na profundidade sobre um assunto, mas eu conheço sobre. Eu tenho outras fontes. E consegui identificar que essa resposta não foi suficiente. Então, nesse contexto do quanto que é importante você se aprofundar e você olhar a IA muito mais como um apoio para recursos humanos, eu acho que hoje a minha dica seria, continue na sua jornada de desenvolvimento. Até porque você ainda vai precisar monitorar. Eu mesmo que trabalho com IA 22 horas por dia, né? Se eu durmo muito pouco, mas tempo que eu tô acordada, eu tô com uma IA ligada, quantas vezes eu já não pedi uma rotina e ela não fez? Então, acho que assim, ainda existe esse espaço, obviamente que elas estão melhorando a cada dia, e terá um momento sim que você vai acordar e vai sentir um nível de dependência. Eu posso assumir essa vulnerabilidade, eu já tenho um nível de dependência sobre inteligência artificial. Eu estou há 2 anos, tendo a facilidade de trabalhar com uma IA ali que melhora a cada dia, desde fazer uma escuta em reuniões que eu não estou, e ela devolver, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, e choca com o resultado que você pediu numa reunião anterior, não vai dar tempo de alcançar o calendário e tal. Então, assim, essa parte que eu deveria pensar, ou até mesmo nem notar, e seria um erro lá na frente, ela me antecipa. Entendi. Mas o que eu vou fazer com tudo aquilo, a minha tomada de decisão, como eu extraio o valor, tá só comigo ainda. Tá. Então, no próximo bloco agora eu quero conversar com você das funcionalidades que essa IA Labs que você tem voltada para recursos humanos, o que ela tem hoje que realmente já faz essa assistência para o recurso humano. A gente volta em 1 minutinho com o varejista, BMC News, informação que gera valor. Fica aí que a gente já volta em 1 minutinho.
Voltamos com o varejista falando de inteligência artificial, vamos chamar assim, relacionada a pessoas, a recursos humanos e algumas funcionalidades. Por isso eu trouxe aqui a Dani, que mais uma vez está no bloco aqui, né? Primeiro bloco, agora segundo bloco, para a gente seguir. E agora eu quero falar, estou olhando aqui, fiz algumas anotações das, vamos chamar assim, funcionalidades que a tua empresa coloca para que seja feita uma assistência de RH. Então você coloca recrutamento, você coloca onboarding, você coloca engajamento, você coloca mentoria, offboarding, atendimento, pelo menos essas 6 aqui que estão aqui. Realmente, vamos tentar falar uma por uma. Como é que funciona uma inteligência artificial para recrutar? Ela faz só um primeiro, vamos chamar assim, um primeiro funil aí com as pessoas e depois o ser humano faz uma entrevista ou ela faz todo o processo de recrutamento? Legal. A Lia Recruiter, ela tem um papel especificamente... Uma que eu acho que um conceito importante da Aya Labs, a gente sempre pensou em tirar o degrau da loja, que é muito cara de varejo, né, esse termo, e nessa história de tirar o degrau da loja, a gente fala assim, poxa, como a gente pode a gente agregar valor e não substituir uma tecnologia? Hoje você substituir uma tecnologia, seja no varejo, seja até em empresas de tecnologia mesmo, é muito difícil, né, você tem um ciclo ali de venda, às vezes de 12 meses. Então, quando a gente projetou ali a recruta, a gente falou assim, poxa, ela vai ser a assistente do recrutador. Então, assistente do recrutador. A vaga pode ser aberta no sistema que a empresa já possui, eles podem fazer a mineração de currículos onde eles já fazem normalmente. Ali, aparece ali, você foi selecionado para a vaga. Quando que você pode ter uma reunião de 45 minutos com uma IA? Nessa entrevista, ele agenda o horário, aí a Lia faz esse contato com ele e ela começa uma conversa que vai explorar fit cultural, explorar a experiência, as competências, que a gente faz ali uma análise entre competências corporativas e da posição, e ela pergunta se o candidato se sente confortável a fazer uma entrevista com ela mesma, que é uma IA. Inglês. Inglês ou francês, dependendo ali da língua que é nativa da empresa, e ela fecha essa conversa entre 45 minutos e 50 minutos, e no final ela gera o relatório individual e da sequência de candidatos que passaram para essa fase. Ela também consegue acompanhar o candidato durante o processo no sentido, olha, a sua vaga ela ainda está em aberto, ou ela dá uma devolutiva, porque é uma necessidade muito específica essa, não sei se vocês já acompanharam, algumas empresas acabam não tendo capacity para voltar com os candidatos que passaram no processo seletivo, e acaba sendo muito frustrante pro candidato. Ele participou de um processo e aí ele não sabe o que aconteceu, e às vezes ela consegue até, se a empresa habilita essa função, ela consegue dar um feedback rápido, ele contra os candidatos e contra a vaga, porque aquilo não aconteceu. E eu acho que esse robô, ele foi muito feliz, porque a gente sempre pensou assim, poxa, a Aya, ela é uma empresa, ela é um laboratório de inteligência artificial, e é super importante que você nunca sabe o comportamento do produto antes dele entrar no mercado, Rodrigo. Isso é uma reflexão que a gente sempre teve, né? Por mais que a gente tenha ficado 1 ano fazendo robôs e desenvolvendo todo o nosso campo de inteligência artificial, e tendo como suporte todo o ecossistema de inteligência artificial global, o desenvolvimento da Aya fica na Europa, né? Só a área comercial e de negócios que fica aqui no Brasil. Então, a gente está ali no meio, entre China, Brasil, e desenvolve as coisas ali em Portugal. Então, o que a gente pensou? Poxa, as soluções, elas têm que trazer valor para o usuário. Então, assim, quando a gente pensou no robô, a gente poderia ir ali na massa, né? Poxa, levantar todos os currículos, fazer a máquina do RH funcionar, mas quais são as necessidades desse candidato, desse colaborador? Então, cada robô, ele possui ali todos os conhecimentos possíveis nos nossos LLMs para suportar isso, para ter uma conversa. Se no meio da conversa a Lia identificar que você está super nervoso, ela vai falar sobre isso. E muitas vezes um recrutador não fala sobre isso. Mas e aí eu estava anotando aqui a questão dos vieses, né? Perfeito. Quando você estava dizendo, porque quando você entrevista alguém, nós, seres humanos, somos dotados de vieses embutidos no nosso cérebro, né? Perfeito. Então a gente é enviesado. A inteligência artificial, possivelmente por conta da questão algorítmica, não será enviesada. Não sei. Mas tem gente que fala assim, olha, quando você imputa determinado tipo de informação, você está gerando nela um viés. Então, o que eu quero dizer é,
quem é melhor para conseguir recrutar uma pessoa? E era o que eu estava anotando aqui para te perguntar com base na sua fala. Um ser humano experiente em recrutamento e seleção ou um robô como a Lia, no caso da Aya Labs, que foi treinado para isso? Hoje, o que você entende? Quem consegue, vamos chamar assim, identificar o melhor candidato? Eu acho que muita coisa nessa pergunta e muito polêmica também, né? Eu acho que a questão do viés, ela é uma fragilidade, ponto. Tá. Só que quando a gente opera o mercado, uma coisa é falar de viés lá no LinkedIn, falar na teoria. Só que eu tô ali na frente com o cliente, eu preciso entregar o robô, eu preciso entregar a ação, eu preciso entregar a coisa funcionando. E aí a sua cabeça vai para onde? Eu preciso resolver isso. Uhum. Então a gente, em muitos robôs, a gente não assume legado, por não querer criticar também o legado do cliente. Se ele senta no cliente, ele está realmente contratando homens cis, 40 anos, bem formados. Ele está fazendo isso. Só que eu sou uma fornecedora. Né? E aí, falando bem no termo do varejista mesmo, né? A gente precisa colocar nosso produto na rua, a gente precisa faturar. Uhum. Então, a gente conduz o processo. O nosso cliente a falar assim, poxa, vamos escrever, vamos ensinar os nossos robôs daqui para frente sobre o que a gente quer alcançar. E a gente anda fazendo muito isso, acessando pouco os dados, por não ter, muitas vezes, essa garantia de que aquele dado não vai ter viés, e na maioria das vezes tem. Então a gente escreve uma nova história, e eu acho que isso pode ser visto sobre isso, Rodrigo, escrever uma nova história a partir daqui. Então a gente está construindo robôs com aquilo que as empresas querem buscar, e não sobre o que eles fizeram até aqui. Então a gente entra com uma parte de dados, onde a gente pega o perfil, a cultura, as competências, e faz esse fit cultural, mas a gente não assume legado. Mas o que eu quero dizer assim, nesse sentido então, pela sua resposta, você entende que hoje para recrutamento, um robô, uma IA bem treinada, consegue identificar melhores candidatos do que um ser humano faz? É por uma questão de memória, né? Porque eu não vou conseguir mudar a memória e a inconsciência, muitas vezes, de um recrutador que está ali fazendo aquilo há 20 anos, aqui muito bem feito. Mas sim, com informações muito consolidadas. Uhum. Mas ele pode ter a consciência de montar o melhor perfil possível e trabalhar junto com uma IA. E aí eu acho que essa junção entre os dois... Imagina, ele consegue fazer quantas entrevistas por dia, Rodrigo? Uhum. Umas 6 boas entrevistas longas de uma posição executiva? Com muita sorte. E aí ele vai ter que parar e escrever o relatório de cada um. Depois ele vai ter que fazer o relatório de todos eles juntos. Se ele tem uma IA que consegue conduzir essas conversas inicialmente, e ele fica naquele cockpit analisando, poxa, olha, identificou isso nesse. E ele pode voltar no candidato a qualquer momento e fazer uma entrevista mais curta. Então, assim, a gente acredita muito nessa dupla, Rodrigo. E essa dupla, pelo que você está dizendo, e mais uma anotação que eu fiz aqui, traz mais eficiência ao processo. Lógico. Ou seja, se ficar só na inteligência artificial, você perde alguma coisa. Sim. Se ficar só no ser humano, quando fica só na inteligência, você perde o lado de uma sensibilidade. Mas se fica só no ser humano, você perde um lado de quantidade, de você conseguir recrutar, pegar 1000 currículos e já fazer um funil para 100, o ser humano nunca vai conseguir fazer Legal. isso. É isso que você está me dizendo isso. de recrutamento. E quando você perguntou, desculpa te interromper, e falou da nossa esteira de entrega de recursos humanos, olha que interessante também. Hoje o maior faturamento da Aya, ele não está pautado em robôs de RH. Ele está pautado em quê? Em robôs de atendimento, cobrança e vendas. Olha que comportamento interessante. E diante dos nossos concorrentes, o que acontece? O nosso robô é mais empático, o nosso robô ele é mais carismático, ele é até mais afetuoso. Na hora de fazer uma cobrança. Ele não foi feito para isso. Se você for pensar no dia a dia, ele foi feito para ser o mentor do RH, ele foi feito para fazer o atendimento do colaborador. Mas a partir do momento que a gente vira e atende o mercado que busca, hoje é muito comum os nossos clientes falam assim, nossa, mas é que a Lia, eu fiquei emocionada quando eu falo com a Lia. E do concorrente ainda está a voz mecânica, ainda está... Talvez um erro de projeto, diria assim, nos colocou numa posição de grande vantagem, porque hoje é um robô que ali ele é psicólogo, ele tem noções muitas de PNL, ele sabe conduzir uma conversa e acolher somente no momento de uma cobrança. A pessoa fala assim, nossa, eu não consigo pagar. Dani, muito obrigado pela sua presença, por trazer aqui um papo tão importante, tão polêmico. Muito. Eu peguei pesado, eu sei algumas perguntas na polêmica, mas você trouxe um esclarecimento muito bom pra gente. Obrigadíssimo pela sua presença. Eu que agradeço. É isso. Varejista volta daqui 1 minutinho com mais uma entrevista pra você. BMC News e informação que gera valor. Até já.
Voltamos com o varejista e um assunto que eu adoro, tenho certeza você em casa gosta muito, que é o assunto voltado para o food service, para alimentação fora do lar. E aí eu tenho que admitir, não briguem comigo, eu vou trazer para mim a melhor esfirra de São Paulo, que os concorrentes briguem comigo que já vieram aqui, não tem problema, mas eu trago aqui o CEO Felipe, CEO da Esfirraria Imigrantes. Cara, Felipe, brigadíssimo pela sua presença, obrigado por falar aqui de uma marca tão conhecida, quero falar bastante coisa, mas primeiro de tudo, obrigado pela sua presença. Que isso, Rodrigo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da Esfirra Imigrantes, falar da minha vida, né? Você faz parte de qual geração de fundação da Esfirraria Imigrantes? Eu sou a terceira geração. Terceira geração. Começou com meu avô há 49 anos. Eu ia perguntar isso aí, começou há quantos anos? Há 49 anos, 1976, o ano que vem a gente completa 50 anos. Me perdoe a pergunta, o avô ainda é vivo? Ainda vivo, 93 anos. 93 anos. 93 anos. Caramba, de alguma forma ele ainda mexe em alguma coisa ali ou ele já tá completamente fora? Ele ainda visita, né? A cada 2 meses ele aparece lá, gosta muito de estar lá. E antes da pandemia ia muito mais, depois da pandemia acabou dando uma derrubada, mas ainda vai bastante e gosta muito de estar lá. E eu achei legal quando você veio e em outras frentes que a gente já participou junto, Sim. porque a Esfirraria Imigrantes é muito perto da casa da minha mãe. Que né? legal. A Esfirraria Imigrantes que eu conheço ali na Ricardo Jafé. Sim, a Pra quem não primeira. sabe, aqui em São Paulo, Ricardo Jafé é uma avenida importante que desemboca na Imigrantes, que é uma rodovia que vai para o litoral de São Paulo, e esse bairro é na Zona Sul, né? Isso. Perto do Ipiranga, onde mora minha mãe. E é uma esfirra que, assim, tem um sabor realmente muito bom. O que eu quero Obrigado. te perguntar é assim, por que eu te trouxe aqui? Tem um outro ponto de negócio que eu trago, é assim, uma coisa é uma empresa profissional, Sim. ou seja, que não é de âmbito familiar, é isso que eu tô querendo dizer, Claro. que tem um tipo de crescimento exponencial. Outra coisa é uma empresa familiar que em um determinado momento passa para algo mais profissional, sempre lembrando, gente, profissional entre aspas, Sim, na sim, diferenciação sim, entre entendo. familiar, Perfeito. claro. E aí tem um crescimento também. Quando a gente vê que se conserva essa questão familiar, você tem dois lados. Pensar, ó, não vai crescer muito mais do que isso, vai ficar ali entregando qualidade, muitas vezes porque foi o que Sim, fez a sim. empresa ficar conhecida, no caso a Esfirraria. Como é que você enxerga tudo isso, como agora como CEO da Esfirraria Imigrantes? Você falou que tem 4 unidades, Justo. vocês estão pensando em expansão, Sim. e aí eu tenho várias perguntas de expansão para fazer. Você sentado agora como terceira geração na cadeira de CEO, qual o objetivo da marca? Hoje o objetivo da marca, esse crescimento todo que teve foi depois que eu cheguei. Meu pai e meus tios já estavam tranquilos, né, com o que tinha, com a loja única que tinha na Ricardo Jafé. E depois que eu cheguei, que entendi o que era Esfirra Imigrantes, eu vi que não podia ficar só lá, né? A lembrança, né, a afetiva que a Esfirra Imigrantes traz nas pessoas precisava ser levada para outros bairros, né? Claro que no primeiro momento a gente cresceu através de uma oportunidade com a pandemia, que ia ter que mandar muita gente embora, né, infelizmente, e abrimos uma Dark Kitchen e conseguimos remanejar esse pessoal, e já surgiu uma oportunidade e conseguimos testar a marca e deu super certo, né. Então, como uma empresa familiar tradicional, a gente cresce um pouco e organiza um pouco, cresce um pouco e volta para dentro de casa e organiza mais um pouco. Então agora a gente está nesse momento de organização, organizando a parte de RH, né, modernizando a nossa cozinha central, né, pensando nesse crescimento, porque já se gerou um gargalo hoje em dia, né. Então as Esfirra Imigrantes hoje, e trazendo profissionais também externos, alinhando também a parte de uma equipe de marketing, né, tudo isso voltado para esse crescimento, porque a gente sabe que o que a gente tem em casa, né, meu pai e meus tios não têm o mesmo apetite que eu tenho, a mesma ambição que eu tenho de querer que as Esfirra Imigrantes seja esse top of mind mesmo, né? Quando você pensar em esfirra, você pensar na Esfirra Imigrantes, né? Então, para eles já estavam sossegados, às vezes eles até tentam pisar um pouco no freio, mas eu sempre buscando, né, conhecimento, sempre fazendo curso, sempre buscando esse network, essa aproximação com a indústria, mostrando o que é a Esfirra Imigrantes e onde a gente quer chegar, a gente vai profissionalizando cada vez mais, E né? esse foi o grande objetivo de eu trazer você aqui, pelo seguinte, tem muita gente que assiste em casa e eu gosto muito de trazer modelos de negócio diferentes. Sim, Então, e eu falo modelos de negócio num sentido mais macro mesmo, sim. especificando o seguinte, se você crescer muito, você tem 4 unidades hoje, Isso. por favor, o número aqui é só uma ilustração. Se você crescer para 20 unidades, a sua qualidade vai cair. A gente está trabalhando para não acontecer isso, né? Que o grande problema que todo mundo tem hoje, que é a mão de obra, a gente tem estrutura para abrir novas lojas, só que a gente acaba tendo que segurar por conta disso. Justamente para manter essa qualidade, né? Conseguir replicar essa cultura, né? Que a gente tem na matriz que é a cozinha central, que sai tudo de lá,
que estão os funcionários que estão com a gente há mais de 30 anos. Então, você replicar isso não é fácil, né? Então, o grande cuidado que a gente tem, por que que a gente não vira uma franquia? Por que 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 muita gente bate na nossa porta, meu, com essa qualidade, eu tenho que abrir uma franquia, vamos abrir uma franquia em BH, vamos abrir uma franquia dentro do Beach Park, que já ofereceram pra gente em Fortaleza. Então, querem esfirra imigrantes, até em Portugal já quiseram abrir. E você disse Então, não para todas? disse não, mas peguei o contato, né? Porque Fiquei com cartão, né? exatamente. É. Porque a gente pensa muito em crescer com aquele modelo de sócio-operador, né? Para ter ter esse controle. Porque a franquia, a gente não. Meu pai e meus tios, principalmente, uma marca de 49 anos, quase 50, se transformar a franquia, a gente fica com aquele receio, né? De perder a essência do que é esfirra imigrante, desse carinho que meu pai sempre teve e acabou passando para mim, para ter esse amor e esse cuidado com a marca na franquia, a gente acaba ficando com esse receio, né? De se perder. Nesse sentido, da primeira e da segunda pergunta que eu te fiz, então qual plano hoje você tem de expansão? Você vai, por exemplo, a gente está em 2025, você está com 4 unidades. 4 unidades. Esse ano você abre mais alguma unidade? Esse ano não, mas o ano que vem a gente quer abrir mais uma, né? Essa unidade comemorativa, vamos dizer assim, dos 50 anos. Aqui por essa região que a gente está aqui no Itaim, né? Porque é uma das mais quentes, né, de São Paulo, segundo o iFood. A gente tem uma aproximação muito grande com eles. E eles dão esse direcionamento, né? Então agora a gente quer abrir uma para essa região. E aí, com um raio de delivery, a gente já pegaria praticamente a cidade inteira. E aí o ano que vem abre essa, e no outro ano, 2027, a gente abre mais uma na Zona Norte, fechando de vez esse ciclo de delivery na cidade. Quando você fechar esse ciclo de delivery, você não pensa em ir para outro estado? Outro estado ainda não, Porque a gente você falou pensa que em crescer você guardou o cartão de BH, Guardei lá de em Minas BH, Gerais. sim, Você guardou o cartão. a gente pensa em crescer em espiral, né? Como que é o modelo que se cresce, né? Que as pessoas utilizam comumente. Aí atingindo a região metropolitana de São Paulo e vai subindo ou descendo também, porque Curitiba também é um outro polo também muito forte, enfim. Mas você tocou num ponto importante, antes de a gente chegar nesse espiral. E aí eu fiquei, assim, muito pensando, enquanto você respondia agora, eu estava pensando na sua resposta anterior, admito. Que você virou e falou assim, aí eu coloco uma unidade agora, por exemplo, no Itaim Bibi, lembrando assim, o bairro da Zona Sul de São Paulo, também na Zona Sul, mas relativamente distante lá do Ipiranga, Sim. né? E aí eu fecho essa questão do que o iFood direciona para atender a cidade inteira, por exemplo, uma unidade no outro ano lá na Zona Norte. Sim. Isso significa que se você hoje, do ponto de vista do food service, lembrando o termo food service, alimentação fora do lar. Food service, alimentação fora do lar, só para ficar claro para todos. Boa. Voltando, quando a gente pega essa questão do food service, isso quer dizer que se você tiver uma, duas unidades em cada região, porque as regiões de São Paulo são imensas, Sim, né? sim. Se você tiver, e como você usou esse termo, fechar, vamos chamar assim, o perímetro de atendimento pelo iFood, ou claro, outros aplicativos de entrega, você não precisa mais abrir outras unidades? Aqui em São Paulo a gente acredita que não. A gente acredita que não. A gente quer fechar essa São Paulo pra gente, vamos dizer assim, lojas próprias nossas, né? Para manter essa qualidade, porque todo mundo tá bem próximo. Mas aí a gente pensaria não. Claro, a gente não sabe o dia de amanhã como vai ser o delivery, né? Porque hoje, com o cenário ideal do delivery, para a gente ter uma loja, vamos dizer, dividindo o raio a cada 7 quilômetros uma da outra, assim, você já pega um raio muito legal, nosso produto chega bem, né? Nosso Então, mas a produto minha viaja. pergunta é pelo seguinte: quando você toma essa decisão, e eu não estou nem achando boa, nem média, nem ruim, é Sim, uma pergunta para eu entender. Quando você toma essa decisão, você exclui, por exemplo, a ida presencial à esfirraria, neste específico caso, não? sim. Porque quando você pega, por exemplo, uma loja na Zona Norte, você falou manda aqui, eu entendi errado. Eu não falei manda Não, aqui, eu mas achei. seria Então mais ou eu ouvi menos. errado, mas vamos supor que você pega Santana, um bairro Certo. conhecido da Zona Norte de São Paulo. Poxa, a Zona Norte é imensa. Sim, sim, sim. Dificilmente alguém que mora em bairros mais distantes Vila de Santana, Maria, por na exemplo. Vila Maria, bem lembrado, por exemplo, vai até lá presencialmente sim. falando. Então, você hoje, quantos por cento você tem de venda pelo delivery, quantos por cento nas lojas? Hoje já atingiu 60% de delivery já. Então. 60% de delivery. A gente sabe dessa nossa força, né, no delivery e a facilidade de trabalhar também no delivery. Então, por isso que a gente pensa nisso, né? Claro, se tiver igual a gente está vivendo isso em São Bernardo agora. Em São Bernardo a gente abriu um salão com 110 lugares e já ficou pequeno. E a gente sentiu a necessidade do ABC de ter mais uma loja nossa, algo que a gente não tinha no planejamento inicial, né? Então, querendo ou não, às vezes você vai no dia a dia ali entendendo
E a minha pergunta é bem isso, né? A questão do delivery, que já existia antes da pandemia. E claro, sempre quando eu digo aqui, quando eu cito a pandemia, não vou nem citar a questão da tragédia sanitária, porque Sim, muitas sim, vidas foram perdidas. claro. Obviamente que só tem lado negativo. Sim, Mas quando a gente cita a questão do mercado, que é o que eu quero trazer agora, a pandemia acelerou e muito, muito. né, o que se entendia de uma vida digital na área de Justo. food service, né? Então, Exatamente. solicitar o alimento para ser entregue na sua casa, por motivos óbvios, na pandemia isso subiu muito. Demais. E aí, você acha que isso alterou mesmo a perspectiva de mercado? Totalmente, totalmente. Antes da pandemia, a Esfirra Imigrantes começou com o delivery em 2019. Olha Antes a isso, gente não um ano tinha antes da delivery. pandemia. A gente não tinha delivery, a gente nunca teve um entregador registrado. O nosso delivery começou com o iFood. A gente já começou com o iFood em 2019 e é aquilo, o time E correto, talvez né? começou 2019, Não, começou em 2019 assim, com... ok, né? Exato, com nossos gerentes fechando quando tinha muito pedido para dar atenção pro salão e pros pedidos de takeaway, né, de retirada. E desde que eu cheguei no final de 2019 que eu quis focar nisso e foi o time perfeito, assim, né? Vamos dizer assim, claro. Claro, porque se você não voltando... tivesse feito isso, Exatamente. 2020 você tava perdido, né? Exatamente, a gente não sabe o que seria da Esfirra Imigrantes. É uma empresa no momento com 46 anos, a gente não sabe o que seria da Esfirra Imigrantes, né? Uhum. Nesse momento de pandemia, 44, aliás. Então, o delivery mudou nosso patamar. Hoje, como eu falei, 60% do nossos pedidos são de delivery. A nossa loja matriz, que é a que você comentou ali na Zona Sul, ela é a loja única que mais vende no Brasil no iFood, em todas as culinárias. É uma loja única que mais vende, não importa a culinária, essa loja minha é a que mais vende no iFood no Brasil. E eu tô fazendo 32, 33 mil pedidos por mês. Era a minha próxima pergunta, que inclusive você me viu anotando aqui. Quando você fala de volume de pedido, nessa porcentagem que você falou, se você puder revelar, uma loja, por exemplo, como a da Imigrantes, eu digo loja física, obviamente, Sim. você faz quantos pedidos por dia? Eu faço por dia em torno de 1.100 pedidos. 1.100 pedidos por dia. No Só nessa delivery, loja, só só no delivery. É delivery. isso que eu tô falando, só delivery. Só no Não tô delivery. nem contando quem passa lá. 1.100 pedidos por dia Por só nessa dia, loja. uma média. Sexta-feira sai 1.600, 1.700. Mas 1.100 é a segunda-feira sai. média. Exatamente. Então você tá falando aí de 30 e poucos mil pedidos. Exato. 33, né? Isso. 33 mil pedidos por mês só nessa Só loja. nessa loja e no grupo mais de 60 mil pedidos. Nas 4 lojas juntas. Sim, mais porque de essa 60 loja é a mil pedidos. principal ainda, é a mais Essa conhecida. loja é a principal. 60 mil pedidos por mês Isso. via delivery. Exatamente. E é o que representa os 60% que você disse. A força é muito grande, né? É muito grande, cara. Nas filiais ainda é maior, né? Na matriz é 50% só de delivery, só entre aspas, né? Uhum. De delivery, e nas filiais a gente tá falando de 70%. E a nas tua outras... margem quando você tem um delivery é superior, possivelmente, à margem que você tem na loja, se você pensar na conta completa, porque você não tem um atendimento, você não tem um garçom, Sim. você não tem nada, então assim a tua margem é muito Exatamente, maior. é nisso. muito escalável também, né? Porque eu faço 33 mil pedidos, mas com capacidade de fazer 40, 45, 50, sem depender de uma ampliação muito grande de espaço. E o ticket médio de quem pede é maior ou menor do ticket médio de quem vai na loja? É um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Pouquinho menor. Estamos falando de R$10 ali. O ticket médio de quem pede no delivery é 80 e no salão é 90. A diferença nesse sentido, percentualmente falando, é considerável, mas Sim, em número absoluto é pouco ainda. Pouco. Principalmente porque você tem uma outra diferença de 60 para 40. Sim, exato. Entendi. E esfirra é um produto, querendo ou não, barato, né? Vamos dizer assim, para você ter um ticket. Nosso ticket médio é considerado muito bom para nossa culinária, né? Porque a esfirra, querendo ou não, é difícil. Você tem que ter um volume muito grande para você conseguir. Se você abrir para franquia, toca meu telefone. Pode deixar. Faça essa gentileza, tá bom? Pode deixar. Felipe, legal. muito obrigado pela sua Imagina, presença, obrigado cara. por você estar Eu que aqui agradeço. e trazer informações tão importantes para o empresário que assiste a gente. Ter uma Legal. outra perspectiva, eu gosto muito disso no programa. Trazer Importante, perspectivas em empresas muito diferentes. Quem escala 200, 300, 400 unidades, quem pensa num outro modelo, Sim. mas com perímetro de delivery. Então esse ponto da gente trazer opções para mim é muito importante aqui no programa. Que legal, cara. Fico feliz de poder contribuir. É isso. Precisar tão por aí. Obrigadíssimo, Felipe. Um Valeu, grande abraço valeu. para você, tá bom? Obrigado, cara. Varejista volta em um minutinho para o nosso último bloco com uma entrevista muito especial para você. BMC News, informação que gera valor. Até já.
Voltamos com o último bloco do Varejista para que a gente possa conversar de um mercado diferente do que a gente já trouxe aqui. É mercado de franquia, que eu gosto muito, mas com uma solução diferente. Esse mercado é um mercado de alocação de diaristas, por exemplo, aí na sua casa. De repente você fala, poxa, eu precisava trazer alguém que fosse de confiança, alguém que eu confiasse deixar aqui na minha casa, mas eu não conheço, quem veio eu não fiquei satisfeito, ou mesmo eu não tenho a confiança de contratar de maneira, vamos chamar assim, avulsa ou direta, de a pessoa ficar aqui comigo. Como é que eu tenho essa confiança? E aí, existe uma franquia que é a Maria Brasileira, cujo CEO é o Felipe Buranello. Falei certo o sobrenome? Perfeito, Rodrigo. Perfeito que está aqui. Então, primeiro de tudo, brigadíssimo pela sua presença aqui no Varejista. Eu que agradeço, Rodrigo. Prazer em falar com você e com toda a sua audiência aí. Muito bom, obrigado. E eu quero já começar com a pergunta, de onde veio essa ideia? E esse nome, Maria Brasileira, de onde surgiu tudo isso? Que eu já sei que você tem mais de 500 franqueados que fazem parte. Rodrigo, estamos em todos os estados do Brasil, então a nossa capilaridade aí é completa. Explicando, primeiro, reforçar o prazer de estar aqui, falando com o teu público. Vi que você fala muito sobre franquia, gosto disso, muito muito gabaritadíssimo já passou por aqui. A gente falou do Jai, que é amigo nosso, que tá lá Jai, namorando. Um abraço pro Jai, pra Adriana Oriemo, que esteve presente. Muito bom. Sou fã dos dois, tá? Vamos lá, a Maria Brasileira, muitos amigos, familiares perguntam, cara, hoje a Maria Brasileira é líder de mercado, então já tem uma grande visibilidade, mas anteriormente meus amigos, como é que surgiu essa ideia, cara, e do nome, enfim, e eu sempre falo, cara, eu vou te frustrar, porque eu não vou chegar com um storytelling. Uma história grande, assim. Nossa, foi numa noite de verão, passou um cometa, eu olhei. Na verdade, a ideia Maria Brasileira surgiu pelo mesmo motivo que uns 80 e tantos % dos meus franqueados compram hoje a franquia Maria Brasileira, para resolver uma dor de mercado. Que é a dor que você falou no começo aqui do bloco, né? Eu cresci dessa forma, ouvindo meus pais falando disso, eu fiz faculdade fora, senti essa mesma dor, que é, por exemplo, não achar esse profissional de limpeza, eu vou atrás de referência, antigamente não tinha os grupinhos de WhatsApp, né, não existia o WhatsApp, então a Maria Brasileira surgiu para resolver essa dor. Porque onde tem dor, a gente tem oportunidade, Exato. né? E a gente começou a pesquisar, eu falo a gente porque nós fundamos a Maria Brasileira em 3 sócios, né? Hoje nós temos, inclusive, um quarto sócio de um grupo europeu, mora na França. Mas a fundação foi para resolver uma dor e a gente começou a aprofundar. Vimos que a mão de obra não é tão escassa assim, parece. Todo novo franqueado quando vem buscar informações, mas não tem mão de obra. O Brasil ele tem, segundo dados estatísticos, mais de 6 milhões de profissionais domésticos. Cara, mais de 6 milhões é mais que a população de muitos países aí, Claro. No mundo. E a gente começou a aprofundar e a gente desenhou um modelo de negócio bastante enxuto. É uma micro franquia. Hoje o investimento é a partir de R$50 mil, você já consegue, dependendo da cidade ali, já implementar uma franquia da Maria Brasileira. Eu falo que é uma micro franquia porque o investimento abaixo de 135 mil é considerado uma micro franquia, né? E a gente desenhou um modelo de negócio muito enxuto, hoje, inclusive, podendo trabalhar como home office, né? Uhum. É possível. O franqueado em home office. O franqueado, home office, perfeito. O que facilita muito, inclusive, a administração e aí o ponto de equilíbrio, o retorno de investimento e assim por diante. E o nome que você perguntou, quando a gente estava fazendo essas pesquisas, primeiro, eu queria uma coisa muito... Eu gosto de coisas de nome e sobrenome, né? Eu gosto muito de futebol. Então eu vi que os craques... Corintiano, claro. Claro que não, né? Inclusive dizem que eu pareço o técnico do meu time. Dizem que eu pareço o Abel Ferreira. Se eu puder fazer assim, cabeça fria, coração quente sempre. Eu sou corintiano, Palmeiras, melhor a gente não tocar nesse assunto. O time tá numa fase boa. É boa, vai lá. E eu percebi assim, cara, todos esses grandes craques aí tinham nome e sobrenome, né? Era Ronaldinho Gaúcho, era... até quando... Mesmo Ronaldo teve que colocar Fenômeno. Aí virou Ronaldo Adriano Fenômeno. teve que colocar Imperador. Pois é, parece que... E a gente já queria... Eu queria nascer com essa identidade, nome, sobrenome. E a gente chegou que Maria é o nome feminino, nem só feminino, é o nome mais popular do Brasil. Essa pesquisa, 13 anos atrás, existiam quase 11 milhões, 12 milhões de Marias. Em segundo lugar vinha o nome Ana, com 2 milhões só. Então, Maria é o nome que representa mesmo a nossa população. E brasileira é o sobrenome de todos nós, né? Da nossa população brasileira. Então, casou Maria Brasileira, que a gente até achou nas pesquisas iniciais que já tinha... Porque a hora que a gente pesquisou, apareceu no Google um monte de coisa de Maria Brasileira. Chegamos nesse nome. Falei, nossa, já existe uma empresa com esse nome. Mas, a hora que a gente viu, era uma música
de uma novela daquela época, 2011, 2012, que tinha a Rede Globo, tinha uma novela chamada As Empreguetes. Aham. E aí tinha, as empreguetes, na verdade, faziam eram profissionais de limpeza e depois elas eram cantoras, e uma das músicas chamava Maria Brasileira. Então não tinha por que registrar, naquela época a Globo não registrou nem nada. Nem tinha necessidade. A gente registrou, então, o domínio, legal. depois o NPI, Porque o nome. é um nome muito forte. Muito forte. Muito forte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos ficar na dor nessa entrevista, que acho que é importante, porque no bloco anterior, por exemplo, eu trouxe a Esferraria Imigrantes aqui, que tem 4 unidades e um modelo de expansão muito específico. Você já vai para uma micro franquia, 500 unidades. E é o que eu costumo dizer, eu trago diferentes modelos aqui no programa, justamente para o empresário, para o empreendedor entender diferentes formas de E investimento. se identificar com alguma delas. Exatamente. Mas e quando a gente fala da dor, que é o que eu trouxe aqui para falar contigo, que foi a introdução aqui do seu bloco, como é que você consegue resolver? Quando você fala, não tem a mão de obra escassa, ou seja, há pessoas que fazem esse trabalho. Eu vou te falar como cliente, tá bom? Quando eu pensei em ter uma pessoa, fui buscar referências de confiança. Hoje tem uma pessoa que trabalha comigo, que ela é de total confiança, por exemplo. Eu vou confessar aqui, tem dias que eu nem fico tão satisfeito com o trabalho em si, porque teve um ponto aqui que não ficou legal. Sei lá, tô aqui dando um... Mas a confiança ainda Mas supera. Exato. A confiança Isso é existe. tão alta que mesmo que naquele ponto eu falei, poxa vida, a gente não combinou tal coisa, normal, e não me abala de Sim. pensar assim, putz, eu vou tirar a pessoa de lá. Como é que você consegue trabalhar a confiança Sim. para a pessoa falar assim, não, eu vou recorrer a uma unidade da Maria Brasileira para colocar alguém dentro da minha casa? Boa pergunta, Rodrigo. Na verdade, isso não é só o Rodrigo, não, tá? A gente faz muita pesquisa com os nossos clientes e todo ano a gente, quando pergunta por que você contrata a Maria Brasileira, muda só às vezes de posição, mas os top 2 é segurança e praticidade. São os 2 grandes motivos que geralmente se revezam em primeiro e segundo lugar. Você vê, mais do que qualidade da limpeza, vamos chamar Ó, assim. a qualidade vai vir mais para baixo, o preço então é lá para baixo. Por quê? A segurança de você saber que você está abrindo as portas da tua casa ou da tua empresa, que a gente tá falando muito de casa aqui, mas a gente, este ano, é muito possível que em 2025, pelo primeiro ano da nossa história, nós vamos atender mais pessoa jurídica do que pessoa física. Porque já é uma tendência que está acontecendo na nossa rede. Perfeito. Mas enfim, então a segurança realmente ela é um componente que faz total diferença. E por quê e como eles contratam? Existe também um componente que, por eu contratar de uma empresa, e a hora que eu começo a pesquisar, bom, Maria Brasileira é uma empresa, se der algum problema, eu sei que eu tenho a quem recorrer. Aí eu tenho franqueado, por isso que é legal ressaltar que são 500 e tantas unidades, e cada unidade tem um franqueado ali responsável, que tem responsabilidades de gerir. E mesmo o franqueado, ele tá ancorado numa franqueadora. Numa franqueadora, que existe uma ouvidoria nacional. Hoje, um dia como hoje, Rodrigo, a gente fez, não, está fazendo, porque não terminou o dia, mais de 4 mil atendimentos num dia como esse. No dia. Ou seja, no momento em que a gente está conversando aqui, pelo horário inclusive, há aproximadamente 4 mil profissionais nas casas dos brasileiros trabalhando pela Maria Brasileira. Pois é, e bastante coisa. É muito. Isso, num ano, isso dá mais de 1 milhão de atendimentos. Então, por que eu tô falando disso? Dos 4 mil, em torno de 90 e poucos mil por mês que dá, se a gente vai num site, como o Reclame Aqui, que é um site que mostra muito essa questão da confiança que você falou, mostra a reputação da marca, se eu tivesse 1% só dos problemas, de 90 mil, eu teria 900 reclamações. Hoje eu tenho em torno de 17, 18 por mês. Isso é 0,000... 17, 18 por mês de um universo de 90 mil. Então, pelo amor de Deus. Isso mostra por quê? Porque meus franqueados estão preparados, treinados para dar qualquer... Porque problema existe, tá? Então, porque a minha pergunta vai ao encontro do que você disse sobre treinado, né? Porque quando eu citei a questão da confiança como uma dor, fica à vontade, beber água na caneca da BMC News. Deixa eu já fazer a propaganda. Já faz a propaganda. Aqui, ó, tá. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala de um treinamento técnico sobre limpeza, então assim, é melhor usar o produto tal, por favor, eu tô aqui exemplificando. Claro, só, tá? claro. É melhor nessa superfície você passar desse jeito, com esse material. Pelo que você mesmo diz da pesquisa, e aí a minha questão empírica, isso é o de menos. É a questão da confiança. Pergunta direta, como você treina a confiança nas pessoas? Na verdade é a parte comportamental, né? A gente treina muito, o nosso treinamento com os profissionais tem uma grande gama de treinamentos, enfim, técnicos, mas o comportamental é o que mais vai determinar, muitas vezes, a continuidade dela ou não com aquele cliente. Então, assim, sobre pontualidade, isso é importante, isso já começa a trazer confiança do cliente com a marca, uniformização, como
como, enfim, se portar, pode fumar ou não na casa do cliente, sabe essas histórias todas Que comportamentais? teoricamente são muito simples, Mas que- precisam ser e que ditas fazem toda a e diferença. treinadas. Então, assim, tudo isso desde a base na parte com os nossos profissionais, a gente faz treinamento, só que começa antes. A gente faz na parte de recrutamento, toda uma análise, checagem de referências. E a franqueadora ajuda o franqueado nesse recrutamento? Primeiro, o franqueado ele é treinado para Ele recruta. obrigatoriamente ele tem que ir lá, a nossa sede fica em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ele passa 5 dias em treinamento. Então ali ele vai saber todas as ferramentas de como conduzir. A gente tem uma ferramenta que faz checagens, nós temos todos os materiais de vídeos, de físicos. Uhum. Tanto que se o franqueado está apto para fazer tudo isso. Tô no começo, ainda tenho preocupação. Franqueador, você faz para mim? Toda semana, uma vez por semana, a gente tem um estúdio lá na nossa franqueadora, nosso responsável técnico faz o treinamento para os profissionais, se o franqueado assim desejar. Então, assim, como a gente tem no Brasil inteiro, vamos falar que você é da franqueado de São Paulo, aqui dessa região, é um franqueado novo, esse primeiro treinamento, você gostaria que a franqueadora fizesse, pelo menos a parte técnica da coisa, né? Obrigadíssimo pelas suas informações. Quero que você venha, porque quero ter uma micro franquia e setores completamente diferentes. E te agradeço muito a presença e por, vamos chamar assim, apresentar um modelo de negócio bem diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Às vezes fala de franquia, a pessoa já vem lá de alimentação, food service, alguma coisa muito conhecida, e eu fico muito grato de você ter vindo aqui. Não, é um prazer poder falar da Maria Brasileira, que é uma micro franquia, não é de alimentação como é o grande, você vai no shopping, você vê aquelas grandes marcas, mas é uma micro franquia que está em muita evidência, e vai ser um prazer poder voltar e falar com essas feras aí, viu? Com certeza. Obrigado, viu, Felipe? Valeu, Rodrigo, um abraço. Valeu. Esse foi o Varejista de hoje, eu fico por aqui, eu sou o Rodrigo Maia, eu tenho certeza que você vai voltar a esse programa e assistir várias vezes, porque hoje várias informações muito relevantes para vocês. No próximo episódio do Varejista eu tô de volta e olha, eu vou te falar, vai ter estúdio assim reformado, estúdio novo, algumas coisas bem interessantes para você ver aqui na BMC News, cada vez mais crescendo, porque BMC News é informação que gera valor, né? Um abraço para você e até a próxima.